E aí pessoal, quem fala com vocês é o Lúcio do Senado para mais um vídeo. Desculpa a iluminação, eu tô passando por algumas mudancinhas, então algumas coisas estão diferentes, mas já já tudo volta ao normal. Bom, essa é uma pergunta que tá aí no título do vídeo, na capa, que muita gente me fez e que eu não sabia que o livro tinha sim uma menção sobre e eu só não conhecia. Muita gente me perguntou, tem como criar o avatar dentro do Avatar Legends? Eu sempre respondi, não há coisa sobre isso, você precisa adaptar. Mas eu acabo de descobrir que tem uma pequena explicação que, bom, dá a mesma explicação que eu falei, mas eu vou passar elas para vocês, para passar o material oficial para vocês, né? Mostrar uma coisa que não é só o que eu acho, e sim o que o livro acha. Então, aqui na página 123, deixa eu conferir, 123, nós temos uma explicação sobre isso, uma explicação bem longa de como que funciona, ok? Antes de eu começar a falar a explicação, não se esqueçam de comentar alguma coisa no vídeo, uma dúvida sobre o Avatar, falar um pouco sobre o sistema, isso ajuda demais, engaja o canal, que tá com um engajamento fraco porque eu mudei os temas do conteúdo, e pra você que gosta de eu falando de outros RPGs, não só Ordem Paranormal, por exemplo, é importante que você apoie esses novos vídeos, que você curta, que você mostre para outras pessoas da sua party e que você entre no nosso servidor do Discord, porque tem muita dúvida sendo tirada por lá e tem muita gente chamando pra mesa ultimamente de Avatar. E também eu vou, de forma paralela, recomendar que lá dentro do servidor, umas pessoas divulgaram um servidor de PVP de Avatar. Então, se vocês entrarem no meu servidor Discord, tá aí na descrição, vocês vão chegar no servidor e perguntar lá quem foi a pessoa que divulgou o PVP de Avatar. E entra lá no grupo. Possivelmente eu vou chamar o cara do PVP pra gente gravar alguma coisinha junto. É o cara do servidor, porque aí eu já falo pra vocês sobre o servidor, como que ele funciona e ver como que tá, se tá legal, como que tá, pra vocês terem um ambiente interessante pra fazer esse PVP. Eu gostei muito da ideia de PVP. Até diria, estenda pra criar agnicais, né? Eu não sei necessariamente como seria uma mecânica de agnicais, o livro não sugere, até onde eu sei, seria o combate normal, mas eu vou dar algumas sugestões do que eu acho em um próximo vídeo, como poderia fazer um agnicai. Um combate de torneio com Porodobra, que fica interessante fazer uma Porodobra, e combate de veículos. Eu acho que dá para testar esses três no servidor do PVP, que muita gente vai gostar, vai querer jogar, vai querer ver como que tá. Então, aproveitando, vão atrás disso também, bastante interessante. Não sei se a música estava alta para vocês, mas deu uma reduzida. E agora, lembrando também que nesse domingo a gente vai ter às 20 horas a nossa campanha de Avatar Legends Origins, o episódio 2, de uma campanha muito interessante no passado da Tribo da Água, mas que vai se estender, tá, gente? A gente vai ter uma segunda temporada ainda esse ano, se tudo der certo, que aí a gente vai se estender a outras nações, igual o Avatar fez. A gente vai pra nação, depois vai pra outra, e vamos conhecendo cada uma delas, ok? Então, agora, vamos falar sobre o tema do vídeo em si. Como criar um avatar e como que funciona? Primeiro, o livro ele tem toda uma descrição aqui explicando que normalmente já existe um avatar, né? Se você jogar no tempo de Roku, aqui na Guerra dos 100 Anos, se você jogar na era do Aang, na era de Korra, todas essas eras já tem um avatar. Então, nessas eras não tem como você criar um avatar. O mestre poderia, é claro, sugerir que o jogador jogasse com o avatar, né? Ah, jogador, você pode jogar com Aang. Ah, jogador, você pode jogar com a Korra. E mais ou menos semelhante com o que o The Vinci Culture fez, fazendo o dublador do Aang, literalmente usar o Aang nas sessões que eles fizeram ali. Acho que foi Cinza e Aço, Cinzas e Aço, que teve o dublador do Aang aqui no Brasil. Então, tem essa sugestão que o livro também dá, mas ele fala que assim, não é muito interessante você fazer isso, até porque as fichas que a gente tem deles são fichas de algumas fases da vida deles, não dele no level mais fraco ou no level máximo, né? É mais uma total de como que seriam os avatares. Isso eu tô falando das fichas prontas que tem dentro dos livros, tá, gente? E aí ele sugere, mas e se você quiser criar o seu avatar? Vamos falar que vocês estão jogando num tempo que não tem um avatar. Tipo Avatar Orange, por exemplo, não tem um avatar definido nesse tempo antigo. Então eu posso criar, tenho liberdade de criar o meu. E aí você quer criar esse avatar e você pode dar esse avatar para um player. Mas o livro sugere que não façam isso. Por quê? Dar um avatar a um player, o livro acha de uma forma que eu diria erroneamente
que você cria um personagem principal pra trama, que você cria um protagonista pra esse RPG a partir do momento que você deixa um player seu avatar. Eu acho errado esse entendimento, mas é o que o livro traz. E ele sugere que os mestres não façam tal ato, que os mestres não deixem alguém ser o avatar. Lógico, porque isso no final das contas é uma decisão do mestre, tá, gente? Lógico que a party toda tem que entrar em consenso, mas é uma decisão, assim, final do mestre, porque se pra história dele não funciona você ser um avatar, porque ele quer criar um avatar pra ele, pra campanha, né, como NPC, não daria muito certo. Então, uma decisão final, entre aspas, é do mestre. Porque o próprio livro sugere, tá bom, você quer, se vocês querem e tudo mais, a party tem que concordar, todo mundo concordar que uma pessoa vai ser o avatar, porque isso vai dar vantagens, entre muitas aspas, para essa pessoa. Essa pessoa que for o avatar vai ter vantagens. E, então, se isso for acontecer, se vocês querem mesmo e querem mexer com o avatar, vocês têm que ter cuidado com tal ato, ok? E o que seria, o que poderia ser feito, digamos assim, né? Você pega o avatar, né? Isso é uma, digamos assim, uma sugestão que não tá exatamente, o livro não fala. Você faz isso, ele fala assim, você pode criar um avatar. Se você quer, você pode. Minha sugestão de pessoas que eu vi falando sobre, é que se caso você quer criar um avatar, entra em contato com sua party, explica que um desses personagens vai ser o avatar, ou vocês rolam aleatoriamente quem é o avatar, ou decidem mesmo, tal jogador, eu quero que vocês sejam o avatar. O mestre pode falar isso, os jogadores podem falar isso, eu acho que tal pessoa combina. E aí, o que eu sugiro? O avatar, ele vai ter o poder de usar os 4 elementos, então ele pode usar os 4 elementos. Então, se tiver uma situação, por exemplo, que não tem pedra, mas tem ar, o avatar é o único nessa cena que vai poder lutar, né? Porque ele luta com ar, com pedra, com qualquer coisa. Se tem uma situação que não tem água, ou que só tem água, por exemplo, não tem pedra, não tem nada, o avatar é o único que vai conseguir agir, tecnicamente falando, se não tiver um dobrador de água já nessa party, ou um dobrador de ar, por exemplo. E aí, o que sugeriria? O avatar, ele vai ter esses 4, ok? Esses 4 elementos. Ele vai ter a... Deixa eu ver como ficou a tradução, gente. Mas seria ele poder ativar de alguma forma que seria mais um mestre deixar, né? Dependendo da situação. Ou criar uma habilidade para ele ativar. O Empowerment, né? Que em inglês ficou... Em português ficou... Deixa eu ver aqui rapidão, gente. Como que ficou em português. Para poder explicar para vocês. Mas é um status. Deixa eu puxar aqui rápido. Deixa eu só esconder a tela para vocês. Mas a sugestão aqui, o estado avatar do personagem seja a condição de status de capacitado, que é quando você começa a recuperar energia. Pode ser capacitado na maioria das vezes, ou até o favorecido, que é quando você pode usar uma técnica básica extra. Mas capacitado faz muito sentido, que é toda troca você perde 1 de fadiga. Então seria tipo o avatar reerguendo as forças deles. Mas você também pode só falar que o momento de equilíbrio do personagem, todo personagem tem um momento de equilíbrio, basta vocês lerem sempre o personagem de vocês, toda classe tem. E ser só o movimento de equilíbrio dele e narrativamente falar que os olhos dele brilham branco e tudo mais, que ele fica forte, porque o momento de equilíbrio é o estado avatar, tecnicamente falando, no jogo, só que eles distribuem para todo mundo e chamam de momento de equilíbrio e não de estado avatar. E por último, o que eu acho que seria interessante para você balancear essa mesa é você deixar os outros jogadores um pouquinho mais fortes do que o avatar. Como assim? Lembram no desenho que a Katara, normalmente, assim, considerando... Lógico, tem fases que ela acaba estando mais fraca que o Aang em dobra de água, em um momento específico da trama. Mas normalmente a Katara é muito melhor do que o Aang dobrando água. Em todos os sentidos da dobra, ela é melhor que o Aang na água do que o Aang é. Isso por quê? Porque ela só precisa treinar uma dobra, enquanto o Aang tem que se virar com várias outras dobras. Ele ainda tem que ser um mestre espiritual, ele ainda tem que salvar o mundo. O Aang tem muita coisa pra fazer. Enquanto a Katara se desenvolve como uma personagem que também é uma personagem principal do desenho. Lógico, o Aang é o protagonista, mas temos a Katara, temos o Zuko, como personagens que são fortes, quase ao nível Avatar, às vezes até no nível Avatar.
Só que não são um avatar. Então o que eu sugeriria? Dá uma técnica a mais para os seus jogadores. Sugiro também que seus jogadores tenham uma interação com o avatar. Seja sendo o mestre do avatar, seja sendo um amigo do avatar. Para que você deixe a dinâmica do jogo não 100% focada no avatar, e sim uma distribuição desses elementos. Fala que o avatar é comum, que não é, tipo assim, o avatar é comum, eu falo, tipo assim, cria uma era que o avatar é uma coisa comum, mais ou menos como foi na Lenda de Korra. Não é, chegou o avatar, oh meu Deus, avatar, salve o mundo, por favor, estamos com muitos problemas, como foi na Guerra dos 100 Anos, sabe? Todo mundo venera o avatar. Cria uma época onde é só mais um avatar, a gente já teve vários, então cada um dele fez sua coisa pelo mundo, e esse é um avatar que vai fazer coisas pelo mundo também. Mas o que importa são os amigos que ele tem, ajudar ele a salvar o mundo, ou salvar o mundo no lugar dele. Então, tem como brincar com o avatar, mas tenham cuidado, ok? O livro, como disse aqui, sugere que você deixe o avatar como NPC, que você não use o avatar na sua mesa. Mas eu acho errôneo essa interpretação do livro, que criar um avatar na mesa é criar um protagonista. Não é. Depende de como o mestre e a pare vê a situação. Se seus jogadores reclamarem, se seus jogadores não gostarem porque acham que o avatar tá forte demais, bufa os seus jogadores de alguma forma. Dá algum jeito de fazer eles ganhar uma técnica muito legal e não dá essa técnica pro avatar por agora, tá? Então, é isso. Era isso que eu queria trazer nesse vídeo, como criar um avatar dentro de Avatar Legends. E, bom, aqui que falou com vocês foi o Lúcio. Apoie o canal de toda forma possível, se inscrevendo, doando Live Pix, ajudando entrando no servidor Discord, apoiando aí com os links abaixo da playlist do Média, que é um amigo nosso que cria músicas para RPG. E também entrando no servidor dos Insurgentes, se você gosta de Ordem Paranormal. Então é isso aqui que falou com vocês foi o Luciano. Cansei. E fui.